Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero mostrar para vocês os novos na estante, os livros e quadrinhos que chegaram por aqui nos últimos tempos. A ideia é mostrar tanto livros recebidos, principalmente, né, quanto também algumas aquisições que fizemos por aqui. Eu vou mostrar as edições para vocês em detalhes numa mesa branca que eu tenho aqui ao lado, enquanto eu também faço alguns comentários. Mas antes de começar, como sempre, eu quero só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. E se você quiser ajudar de alguma maneira a manter a produção de conteúdo aqui do canal, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, e o canal recebe uma pequena comissão pela compra, ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Começando aqui então, pessoal, eu quero mostrar para vocês primeiro os livros que eu recebi da editora Fósforo, que são 3 no total. O primeiro é esse daqui, chamado Livro do Xadrez, do escritor austríaco Stefan Zweig, que conta com tradução de Sylvia Bittencourt. Essa é uma obra que eu tenho muito interesse em ler e preparar uma resenha aqui para vocês. Para quem não sabe, a novela foi escrita aqui no Brasil, se eu não me engano, no período em que o Stefan Zweig já morava aqui na cidade de Petrópolis. Segundo a sinopse, na história nós acompanhamos um narrador que estava viajando num navio, saindo da cidade de Nova York rumo a Buenos Aires. Um dos passageiros nessa viagem era um homem arrogante chamado Mirko, vencedor do torneio mundial de xadrez. Nisso, várias pessoas tentam derrotar o campeão ali no navio, mas nunca conseguem, até que surge um personagem em particular, que, pelo que eu entendi, é um personagem assim mais desafiador nesse jogo, uma pessoa que tem um passado misterioso. Eu li muito pouco do Stefan Zweig até então, apenas o livro 3 Novelas Femininas, que eu simplesmente adorei. Por conta disso, imagino que eu vou gostar bastante dessa leitura também. Continuando, outro livro que eu recebi da Fósforo foi esse chamado 10 Dias num Hospício, um trabalho de não ficção da jornalista norte-americana Nellie Bly. Essa edição conta com tradução de Ana Guadalupe. Segundo a sinopse, aqui nós acompanhamos uma situação que a própria autora vivenciou quando tinha 23 anos. Ela se infiltrou num hospício em Nova York, fingindo estar louca, para mostrar como era a situação lá dentro, todos os abusos, a precariedade das instalações e por aí vai. Esse é um livro que parece muito bom. É um trabalho de não ficção, um trabalho jornalístico, que funcionou muito como um tipo de denúncia para os absurdos que aconteciam dentro dos manicômios. É quase inevitável, né, não se lembrar do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que faz um tipo de denúncia parecida ao nos contar sobre a história de um genocídio que ocorreu num manicômio em Barbacena, Minas Gerais. Acho que eu vou gostar bastante desse livro da Nellie Bly, que por sinal parece que foi uma mulher bem interessante. Depois também quero dar uma pesquisada sobre a sua vida e obra. Também recebi da Fósforo um livro da literatura nacional contemporânea que está sendo bem comentado ultimamente, chamado O Que é Meu, do escritor José Henrique Bortolucci. Pelo que eu vi, esse é um livro onde o autor, após fazer diversas entrevistas com o próprio pai, que foi motorista de caminhão por 50 anos, conta a história da sua família e, em paralelo, a história do Brasil. Nisso, enquanto ele fala da ditadura militar, da construção da rodovia transamazônica, nós também conhecemos as situações que seu pai vivenciou e outras coisas mais. Parece um livro muito interessante. Só a leitura da sinopse já foi o suficiente para me despertar bastante curiosidade. Assim que possível, eu vou tentar dar uma lida nele. Agora, falando de quadrinhos, eu recebi um mangá da editora Pipoca e Nanquim chamado Confins de um Sonho, da mangaka Yumi Sudo, que tem tradução da Drix Sada. Nesse mangá, nós acompanhamos duas mulheres que agora estão na casa dos 80 anos, refletindo sobre como teria sido a vida de ambas se elas tivessem se unido de fato, já que eram apaixonadas uma pela outra desde a adolescência. A narrativa dessa obra é muito interessante, porque ela vai sempre voltando no tempo, de forma que nós vamos compreendendo elementos que foram apresentados anteriormente. Nós vamos observando como foi a vida de cada uma das personagens e também as decisões que elas tomaram nesse período.
Para quem tiver interesse, já tem resenha desse mangá aqui no canal. Vale muito a pena dar uma oportunidade para essa obra, que é um trabalho super emocionante, bonito e também até melancólico em vários momentos. É uma obra que fala muito sobre amor, sobre a passagem do tempo, sobre memórias, entre outras coisas. Agora falando da Companhia das Letras, o primeiro recebido dessa editora que eu quero mostrar para vocês é esse daqui chamado Evgeny Onegin, do Alexander Pushkin, que saiu nessa edição da Penguin Companhia com tradução de Rubens Figueiredo. De acordo com a sinopse, esse romance, um dos mais importantes do autor, foi fundador da literatura russa. É um romance em versos onde acompanhamos uma história de amor, uma história de um homem que rejeitou uma bela mulher e se arrependeu profundamente disso. Eu gosto demais dessas edições da Penguin, sabe? Eu acho que, além de excelentes traduções, também contam com ótimos textos de auxílio para complementar a leitura. Aqui no caso não é diferente. Essa obra, além da tradução, também tem uma apresentação do próprio Rubens Figueiredo, que é uma referência em literatura russa. Até então eu nunca li nada do Pushkin. Tenho até algumas obras dele aqui, mas talvez eu inicie por essa mesma, que pelo que eu andei vendo parece ser uma leitura incrível. Outro recebido da Companhia das Letras foi esse livro chamado A Ilustre Casa de Ramírez, do escritor português Eça de Queiroz, também nessa edição da Penguin Companhia. Pelo que eu andei lendo, o livro se passa no final do século XIX e conta a história de um homem, um aristocrata, que quer ganhar mais prestígio na sociedade para assim conseguir um cargo no parlamento português. Para isso, ele resolve escrever um livro contando a história da sua família. O Eça de Queiroz é um autor que eu tenho muita curiosidade. Aliás, já faz um tempo que eu penso em mergulhar na literatura portuguesa. Como a minha esposa gosta muito dessa literatura, eu também acabei adquirindo muito interesse, muita curiosidade em conhecer um pouco mais os contemporâneos e os clássicos. A proposta desse livro me chamou muita atenção, apesar de que provavelmente não será minha primeira leitura do Eça. Dele eu tenho mais vontade de começar pelos Maias. Mais uma obra da Companhia das Letras que chegou por aqui foi essa chamada Mário e o Mágico, uma experiência trágica de viagem, do escritor alemão Thomas Mann. Essa novela fala sobre um homem e a sua família que, durante uma viagem na Itália, acabam conhecendo um ilusionista cruel, um homem que gostava de assustar e humilhar as pessoas através do seu trabalho. Pelo que eu andei vendo, a obra foi interpretada como uma observação aguçada do Thomas Mann sobre o crescimento do fascismo na Europa, ali no início do século XX. O livro tem pouco mais de 100 páginas, é uma daquelas leituras que você consegue concluir rapidamente. A proposta dele também me deixou muito interessado. Assim que der, eu vou tentar incluir essa obra na minha lista de leituras. Continuando, também recebi da editora Planeta um livro chamado O Pálido Olho Azul, de Luiz Bayard, obra que conta com tradução de Leia Zilberlist. De acordo com a sinopse, aqui nós temos um thriller histórico ambientado em 1830, onde acompanhamos um detetive aposentado investigando discretamente um crime perturbador. Aliado a ele nessa investigação, temos também um cadete com um histórico bem misterioso, chamado Edgar Allan Poe. Esse livro deu origem a um filme que saiu faz pouco tempo na Netflix, estrelado pelo Christian Bale. Eu ainda não assisti, mas tenho vontade de fazer isso algum dia. Já o romance em si parece bem legal. Eu gosto muito de histórias que inserem um escritor ou escritora como personagem, ainda mais sendo o Edgar Allan Poe, que é um dos meus autores favoritos. Também recebi um livro de poemas chamado Plano de Fuga, que a própria autora, Marilda Piccolo, teve a gentileza de me mandar na caixa postal. Eu dei uma olhada rápida e gostei bastante. São poemas bem curtinhos, que transmitem bastante leveza, sendo que muitos deles falam sobre amor. O exemplar ainda veio com um bonito marcador de páginas, que mostra um pouco da história da própria escritora. Como diz aqui, abre aspas, Marilda Piccolo é historiadora e pedagoga, mestre em educação brasileira, sempre se dedicou à educação. Para quem quiser conferir, tem as redes sociais dela aqui também, Marilda Piccolo, tanto no Instagram quanto no Twitter. Aproveito também para deixar o meu agradecimento. Muito obrigado, Marilda, por me enviar o seu livro Plano de Fuga. Agora, falando de aquisições recentes, eu quero mostrar para vocês duas coisas que chegaram por aqui, um quadrinho e um romance. O primeiro é esse daqui, Dias de Areia, da quadrinista Aimee de Jong, publicado pela editora Nemo, com tradução de Scheibe e Castro. Nessa obra, nós acompanhamos a história de um jovem fotojornalista que recebeu o trabalho de registrar a trágica condição de um vilarejo no interior dos Estados Unidos, local que estava sofrendo muito com enormes e constantes tempestades de areia.
Esse quadrinho é simplesmente magnífico. É um trabalho histórico que fala muito sobre as consequências da crise de 29, sobre problemas climáticos, fala sobre relações familiares também problemáticas, né? Fala sobre autoconhecimento, sobre a função da fotografia e por aí vai. Fora a arte da Aimee, né, que é muito bonita, uma das minhas favoritas atualmente, inclusive. Para quem quiser conferir depois, já tem resenha desse quadrinho aqui no canal. Mais uma aquisição foi esse livro do Bernard Cornwell chamado O Último Reino, livro 1 das Crônicas Saxônicas. O exemplar conta com tradução de Alves Calado, além da edição da editora Record. Pelo que eu andei pesquisando, a obra conta a história de Uhtred, um garoto inglês que foi capturado pelos dinamarqueses e passou assim a conhecer o modo de vida viking. A questão é que ele também tem ligações com a monarquia inglesa, o que vai definir o seu destino. Por muito tempo, o Bernard Cornwell foi um dos meus escritores preferidos. Eu li um monte de coisa dele, tudo seguido, sabe? Um atrás do outro. Só que, sei lá porquê, desde que eu comecei o canal, acabei não lendo muito mais os livros dele, salvo uma ou outra exceção. Por isso que eu decidi comprar esse, que é o primeiro volume, né, dessa gigantesca série, a Crônicas Saxônicas, que no total já tem 13 volumes, não sei se no total, né, não sei se vai sair mais coisa, mas até então temos 13 volumes. Eu tenho vontade de fazer uma série de vídeos aqui para o canal, de repente fazendo uma resenha de cada volume. Mas não sei quando que eu vou conseguir fazer isso para vocês. Se tudo der certo, eu inicio pelo menos nesse ano. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde eu comentei um pouquinho sobre alguns livros e quadrinhos que chegaram por aqui nos últimos tempos. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!